Seja muito bem-vindo ao canal Saúde Plena. O que eu vou compartilhar com você hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua memória. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu de você estar no meio de uma conversa e, de repente, aquela palavra simples desaparecer completamente da sua cabeça? Ou então ir até outro cômodo da casa buscar alguma coisa e, quando chega lá, ficar parado, tentando lembrar o que foi fazer? Talvez você já tenha esquecido o nome de alguém próximo, ou repetido a mesma pergunta várias vezes sem perceber, e logo vem aquele pensamento silencioso: será que isso é normal da idade? Ou tem algo errado comigo? Se isso soa familiar, respira fundo agora. Porque antes de qualquer julgamento, você precisa saber de uma coisa muito importante. Isso acontece com milhões de pessoas. E na maioria dos casos, não significa que a memória está perdida. Antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa que sempre faço com meus pacientes. Escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo. É uma forma de eu saber até onde essa mensagem está chegando e de reunir pessoas que, assim como você, decidiram cuidar da mente com carinho e consciência. E se esse assunto já tocou você de alguma forma, deixa um like neste vídeo. Esse pequeno gesto faz com que essa informação chegue a mais pessoas que estão passando exatamente pelo que você está passando agora. Meu nome é Dr. Fernando Goda. Sou neurologista e especialista em memória. Há anos eu acompanho de perto pessoas que chegam ao consultório angustiadas, com medo de estarem perdendo a mente, quando na verdade o cérebro delas só precisa de cuidado, estímulo e orientação correta. Hoje eu quero conversar com você com calma, sem alarmismo, sem promessas milagrosas. Quero te explicar o que realmente acontece com a memória ao longo dos anos e, principalmente, o que pode ser feito para preservar e até recuperar a clareza mental, mesmo depois dos 60 anos. Fica comigo até o final, porque o que você vai entender hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua memória e talvez até te devolver uma tranquilidade que você achava que tinha perdido. Ao longo da minha trajetória como neurologista, eu aprendi uma coisa muito importante. A maior dor de quem sofre com lapsos de memória não é o esquecimento em si, é o medo que vem junto com ele. Medo de depender dos outros, medo de virar um peso para a família, medo de perder a própria identidade. Eu já vi pacientes chegarem ao consultório tentando disfarçar, rindo de nervoso quando esqueciam uma palavra simples. Outros chegavam em silêncio com os olhos marejados, dizendo: doutor, eu nunca fui assim. O que está acontecendo comigo? Lembro de um senhor que me disse que parou de sair sozinho porque algumas vezes não tinha certeza se conseguiria voltar para casa. De uma senhora que chorava por esquecer tarefas básicas do dia a dia e passou a duvidar da própria capacidade. E de muitos outros que ouviam de amigos ou familiares: isso é normal da idade, quando na verdade ninguém tinha parado para investigar de verdade. E é por isso que eu faço questão de falar com você de forma clara e honesta. Nem todo esquecimento é sinal de algo grave, mas todo esquecimento frequente é um sinal de que o cérebro está pedindo atenção. A memória não desaparece de um dia para o outro, ela vai dando pequenos avisos. E quanto mais cedo esses sinais são compreendidos, maiores são as chances de recuperação e preservação da autonomia. O que me entristece é ver quantas pessoas simplesmente aceitam esses sintomas como um destino inevitável. Como se envelhecer fosse sinônimo de perder a mente aos poucos. Isso não é verdade. O cérebro humano continua ativo, adaptável e capaz de criar novas conexões mesmo com o passar dos anos. Mas, para isso, ele precisa das condições certas. Hoje, aqui no Saúde Plena, o meu objetivo é te mostrar exatamente isso. O que está por trás desses esquecimentos.
o que está sabotando a sua memória sem você perceber. E como é possível estimular o cérebro de forma natural, segura e acessível. Não para transformar você em outra pessoa, mas para ajudar você a continuar sendo quem você sempre foi, com clareza, dignidade e confiança. E para entender como cuidar da memória, primeiro precisamos compreender o que realmente acontece dentro do cérebro ao longo dos anos. É isso que eu vou te explicar agora, de forma simples, sem termos complicados. Vamos seguir juntos. Para entender por que a memória muda com o tempo, precisamos falar um pouco sobre como o cérebro funciona, mas sem complicação. O cérebro é uma estrutura extraordinária. Dentro dele existem bilhões de células chamadas neurônios. Essas células se comunicam o tempo todo, trocando informações através de substâncias químicas que chamamos de neurotransmissores. Cada vez que você aprende algo novo, lembra de um nome, de um rosto ou de uma história, essas células criam caminhos entre si. É como se o cérebro abrisse pequenas trilhas internas. Quanto mais uma trilha é usada, mais forte ela fica. A memória funciona exatamente assim. Com o passar dos anos, algumas mudanças naturais começam a acontecer. A produção de certos neurotransmissores diminui. A circulação de sangue no cérebro pode ficar um pouco mais lenta. E o estresse oxidativo, que funciona como uma espécie de ferrugem celular, começa a afetar os neurônios. Isso explica por que, em algumas fases da vida, lembrar de certas coisas exige mais esforço. Mas aqui está um ponto muito importante que quase ninguém explica com clareza. Isso não significa que o cérebro esteja condenado a piorar para sempre. Existe uma diferença enorme entre um esquecimento ocasional, esperado com a idade, e um esquecimento que começa a interferir na sua rotina, na sua independência e na sua segurança. O cérebro tem uma capacidade impressionante chamada neuroplasticidade. Isso quer dizer que ele é capaz de criar novas conexões, reforçar caminhos antigos e se adaptar, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Eu costumo comparar o cérebro a um jardim. Se você não cuida, não rega e não alimenta, ele vai perdendo vida aos poucos. Mas quando você oferece os nutrientes certos, o estímulo adequado e o cuidado contínuo, esse jardim pode florescer novamente. Muitas pessoas chegam ao consultório achando que já é tarde demais, que a memória que se perdeu não volta, e esse pensamento por si só já é um grande inimigo do cérebro. A verdade é que, na maioria dos casos, o que falta não é capacidade, é condição. Condição para que o cérebro funcione da forma que ele ainda é capaz de funcionar. E antes de falar sobre como estimular essa recuperação, eu preciso te explicar algo fundamental. Nem toda memória é igual. Existem tipos diferentes de memória, e cada uma delas reage de uma forma ao envelhecimento. É isso que você vai entender agora. Quando falamos em memória, muita gente imagina que ela seja uma coisa só. Mas na prática, o cérebro trabalha com tipos diferentes de memória. E entender isso ajuda muito a identificar o que está acontecendo com você. O primeiro tipo é a memória de curto prazo. Ela é responsável por guardar informações por alguns segundos ou minutos. É essa memória que você usa para lembrar onde colocou os óculos, o que acabou de ouvir ou o que ia buscar em outro cômodo da casa. Esse é o tipo de memória que mais costuma falhar com o passar do tempo e também o que mais gera frustração no dia a dia. Quando ela começa a falhar, a pessoa se sente distraída, confusa, como se a mente estivesse sempre escapando. O segundo tipo é a memória de trabalho. Ela entra em ação quando você precisa lidar com várias informações ao mesmo tempo. É a memória usada para seguir instruções, fazer um cálculo simples de cabeça, manter o raciocínio durante uma conversa ou uma tarefa.
Quando essa memória não funciona bem, a pessoa perde o fio da conversa com facilidade, se atrapalha ao fazer duas coisas ao mesmo tempo e sente dificuldade em organizar pensamentos simples. O terceiro tipo é a memória de longo prazo. Ela guarda as lembranças antigas, os rostos das pessoas queridas, as experiências marcantes da vida, as histórias que fazem parte de quem você é. Essa costuma ser a mais resistente ao envelhecimento. Por isso, quando ela começa a falhar, o sinal de alerta é maior e merece atenção profissional. É importante entender uma coisa: apresentar pequenas falhas em uma dessas memórias não significa automaticamente que exista uma doença grave. O problema começa quando essas falhas passam a se repetir com frequência e interferem na sua autonomia, na sua segurança e na sua qualidade de vida. Identificar qual tipo de memória está sendo mais afetado é o primeiro passo para saber como agir. E agir cedo faz toda a diferença. Agora, antes de eu te mostrar o que pode ajudar a fortalecer essas memórias, eu preciso falar sobre algo que muitas pessoas fazem todos os dias, sem perceber. Hábitos aparentemente inofensivos que estão prejudicando o funcionamento do cérebro e acelerando os esquecimentos. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Agora, eu preciso da sua atenção. Porque muitas vezes o problema da memória não está apenas na idade, nem em algo que veio de família. Ele está em hábitos diários que parecem inofensivos, mas que com o tempo vão enfraquecendo o cérebro. O mais preocupante é que a maioria das pessoas com lapsos de memória está cometendo esses erros sem perceber. E quanto mais tempo eles se repetem, mais difícil fica para o cérebro funcionar bem. Não estou falando de nada extremo. São comportamentos comuns, parte da rotina de muita gente. O problema é que o cérebro é um órgão sensível. Ele responde rapidamente à forma como você dorme, se alimenta, se movimenta e se relaciona com o mundo ao seu redor. Quando esses fatores estão desajustados, a memória é uma das primeiras funções a sofrer. Ao longo dos anos, eu observei um padrão muito claro no consultório. Pessoas que dormem mal, que se alimentam de forma desequilibrada, que bebem pouca água, que quase não se movimentam e que passam longos períodos isoladas, tendem a apresentar mais queixas de esquecimento. E o mais triste é ouvir frases como: "Ah, doutor, isso é coisa da idade mesmo", e simplesmente aceitar. Não aceite. Esses hábitos não apenas pioram a memória de curto prazo, como também atrapalham a formação de novas lembranças e o acesso às memórias antigas. A boa notícia é que, ao corrigir esses erros, muitos pacientes começam a notar melhora antes mesmo de qualquer tratamento específico. Por isso, nos próximos minutos, eu vou te mostrar quais são os principais erros que estão prejudicando a sua memória e por que eles afetam tanto o funcionamento do cérebro. Entender isso é fundamental, porque não adianta buscar uma solução se você continua alimentando o problema todos os dias. E vamos começar pelo erro que, disparado, mais destrói a memória sem fazer barulho. O primeiro erro, e talvez o mais prejudicial para a memória, é dormir mal. Muita gente acha que acordar várias vezes durante a noite, dormir poucas horas ou ter um sono leve é normal com a idade. Mas isso não é normal. É um sinal de que o cérebro não está conseguindo se recuperar como deveria. Durante o sono profundo, o cérebro entra em um estado de manutenção. É nesse momento que ele organiza as informações do dia, fortalece as memórias importantes e elimina o que não precisa mais ser guardado. Eu costumo dizer que o sono é a faxina do cérebro. Quando essa faxina não acontece direito, as informações ficam desorganizadas. A pessoa até tenta lembrar, mas não consegue acessar aquilo que sabe que está lá. Além disso, enquanto dormimos bem, o cérebro elimina toxinas que se acumulam ao longo do dia.
Uma dessas substâncias está diretamente relacionada ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Dormir mal faz com que essas toxinas se acumulem lentamente, prejudicando os neurônios e enfraquecendo a memória aos poucos. O segundo erro grave é o consumo excessivo de açúcar. Eu sei que resistir a um doce nem sempre é fácil, mas o açúcar em excesso provoca um processo inflamatório silencioso no corpo, inclusive no cérebro. Quando a glicose sobe demais no sangue, ela interfere na comunicação entre os neurônios. O cérebro passa a ter dificuldade em usar a energia de forma eficiente e algumas funções começam a falhar. Estudos recentes mostram uma relação direta entre resistência à insulina e problemas de memória. Por isso, alguns especialistas já chamam o Alzheimer de diabetes do cérebro. E não estamos falando apenas do açúcar visível. Ele está escondido em pães, bolos, biscoitos, refrigerantes, sucos industrializados e alimentos ultraprocessados. Esse consumo diário vai minando a saúde cerebral sem que a pessoa perceba. Sono ruim e açúcar em excesso formam uma combinação perigosa. Um prejudica a limpeza do cérebro. O outro inflama e atrapalha a comunicação entre os neurônios. Mas esses não são os únicos erros. Existem outros hábitos comuns que também afetam profundamente a memória, e muitos deles passam completamente despercebidos. É sobre eles que eu vou falar agora. O terceiro erro que prejudica muito a memória é a desidratação. Muitas pessoas não bebem água suficiente ao longo do dia. E com o passar dos anos, a sensação de sede diminui, o que faz com que o corpo pare de avisar quando precisa de líquido. O problema é que o cérebro é composto em grande parte por água. Quando falta hidratação, as células cerebrais não funcionam direito. A memória de curto prazo é uma das primeiras a sofrer. Esquecimentos frequentes, confusão mental e dificuldade de concentração, muitas vezes não têm relação com a idade, mas com a falta de água no organismo. E é importante lembrar: café, chá preto e refrigerante não hidratam como a água. Alguns deles, inclusive, favorecem ainda mais a desidratação. O quarto erro é o sedentarismo. O corpo humano foi feito para se movimentar. Quando você passa longos períodos parado, a circulação sanguínea fica mais lenta e menos oxigênio chega ao cérebro. Menos oxigênio significa menos energia para os neurônios. Além disso, o movimento estimula a produção de substâncias que ajudam o cérebro a se manter saudável e adaptável. Mesmo atividades leves, como uma caminhada curta, já fazem diferença. O exercício também reduz o estresse. E o estresse crônico eleva um hormônio chamado cortisol, que em níveis altos prejudica regiões do cérebro responsáveis pela memória. Quanto menos você se movimenta, mais estressado tende a ficar. E quanto mais estresse, pior a memória. O quinto erro, e talvez o mais silencioso de todos, é o isolamento social. O cérebro precisa de estímulo. Conversar, ouvir, responder, contar histórias, rir. Tudo isso exercita a memória. Quando a pessoa passa muito tempo sozinha, sem interações significativas, o cérebro entra em um estado de baixa atividade. Com o tempo, isso enfraquece as conexões neurais. Estudos mostram que pessoas que mantêm uma vida social ativa têm menos risco de desenvolver problemas de memória do que aquelas que vivem isoladas. Solidão não é apenas um problema emocional, ela também é um problema neurológico. Agora, depois de entender esses erros, surge uma pergunta importante. É possível proteger o cérebro e fortalecer a memória de forma simples e natural? É exatamente isso que eu vou te mostrar a seguir. Depois de entender tudo o que pode estar prejudicando a memória, é natural surgir uma dúvida. Existe algo simples que eu possa fazer para ajudar o meu cérebro?
E a resposta é sim. Mas antes de qualquer expectativa exagerada, eu preciso ser muito claro com você. O que eu vou te mostrar agora não é milagre, não substitui acompanhamento médico e não promete resultados impossíveis. O que eu vou te apresentar é um hábito noturno, simples e natural, que ajuda o cérebro a entrar em um estado mais favorável para se recuperar, se reorganizar e funcionar melhor. Ao longo dos anos, estudando o cérebro e acompanhando pacientes com queixas de memória, eu percebi um padrão muito interessante. Quando o sono melhora, a memória tende a melhorar junto. Quando a inflamação diminui e a circulação cerebral melhora, o raciocínio fica mais claro. Esse hábito atua exatamente nesses pontos. Ele é baseado em conhecimentos antigos, usados há gerações, mas que hoje a ciência moderna consegue explicar com muito mais clareza. Não é algo caro, não é complicado e não exige mudanças drásticas na sua rotina. Na verdade, ele funciona melhor quando se torna um ritual. Um momento de desaceleração, de cuidado com o corpo e com a mente, especialmente no período da noite. E esse detalhe é importante. A noite é o momento em que o cérebro se prepara para consolidar as memórias do dia e eliminar substâncias que atrapalham o funcionamento mental. Quando você cria um ambiente favorável nesse período, o cérebro responde. O hábito que eu vou te mostrar envolve um chá noturno, preparado com ingredientes específicos que atuam diretamente no sistema nervoso. Cada um desses ingredientes tem uma função clara: proteger os neurônios, melhorar a circulação cerebral e favorecer um sono mais profundo e reparador. E para que você entenda por que essa combinação funciona tão bem, eu vou explicar agora, de forma simples, o papel de cada ingrediente no cérebro. Para entender por que esse chá noturno funciona, é importante olhar para cada ingrediente e para a forma como ele age no cérebro. O primeiro ingrediente é o alecrim. Essa planta é conhecida há séculos por sua relação com a memória e a clareza mental. O alecrim contém compostos antioxidantes que ajudam a proteger os neurônios contra o estresse oxidativo, aquele processo silencioso que danifica as células cerebrais com o passar do tempo. Além disso, o alecrim melhora a circulação sanguínea no cérebro. Mais circulação significa mais oxigênio e mais nutrientes chegando até os neurônios, o que favorece a comunicação entre eles. Existem estudos que mostram que até mesmo o aroma do alecrim já está associado à melhora na atenção e na capacidade de lembrar informações. Quando consumido em forma de chá, esses efeitos se tornam ainda mais completos. O segundo ingrediente é a sálvia. Essa erva tem uma relação direta com a memória porque ajuda a preservar um dos principais neurotransmissores envolvidos no processo de memorização. A sálvia atua inibindo uma enzima que degrada a acetilcolina, uma substância fundamental para o aprendizado e para a formação de novas lembranças. Em outras palavras, ela ajuda o cérebro a manter ativa a mensagem química responsável pela memória. Além disso, a sálvia possui propriedades anti-inflamatórias que reduzem processos inflamatórios silenciosos no cérebro, outro fator que prejudica a função cognitiva ao longo do tempo. O terceiro ingrediente é a hortelã. Ela complementa essa combinação, ajudando a melhorar o estado de alerta e a concentração, ao mesmo tempo em que prepara o corpo para um sono mais tranquilo. A hortelã contribui para o relaxamento dos vasos sanguíneos, favorecendo a circulação cerebral, e tem um efeito calmante que facilita o início do sono profundo. E você já sabe, sono de qualidade é um dos pilares mais importantes para a memória. Esses três ingredientes, juntos, atuam de forma complementar. Enquanto um protege os neurônios, o outro melhora a comunicação entre eles, e o terceiro cria as condições ideais para que o cérebro se recupere durante a noite. Agora que você já entendeu o papel de cada ingrediente,
eu vou te mostrar como preparar esse chá da forma correta, porque alguns detalhes fazem toda a diferença nos resultados. Agora eu vou te explicar como preparar esse chá corretamente. É simples, mas alguns detalhes fazem toda a diferença para que os benefícios realmente aconteçam. Você vai precisar de 3 ingredientes: uma colher de chá de alecrim, uma colher de chá de sálvia e uma colher de chá de hortelã. As ervas podem ser frescas ou secas. Se forem frescas, você pode usar um pouco mais, porque elas são menos concentradas. Coloque as 3 ervas em uma xícara grande, daquelas que comportam cerca de 250 a 300 mililitros. Agora vem um ponto muito importante. Não despeje água fervente diretamente sobre as ervas. Deixe a água ferver, desligue o fogo e aguarde cerca de 2 minutos antes de colocar na xícara. A temperatura ideal é quente, mas não borbulhando, porque a água muito quente pode destruir compostos importantes das ervas. Depois de colocar a água, tampe a xícara. Pode ser com um pratinho, uma tampa ou o que você tiver à mão. Isso é fundamental para evitar que os óleos essenciais se percam com o vapor. Deixe o chá em infusão por cerca de 10 a 15 minutos. Esse tempo é necessário para que as ervas liberem suas substâncias ativas. Depois disso, coe o chá com calma. Evite adoçar com açúcar. Lembre-se do que falamos sobre o açúcar e o impacto negativo dele no cérebro. Se sentir muita necessidade de adoçar, use uma quantidade pequena de mel puro ou uma opção natural que não eleve a glicose. O ideal é consumir esse chá cerca de 1 hora antes de dormir. Esse intervalo permite que o organismo absorva os compostos e comece a entrar em um estado de relaxamento, sem atrapalhar o sono. Mais do que beber o chá, transforme esse momento em um ritual. Prepare com calma, desacelere. Respire fundo enquanto o chá está pronto. Beba devagar, sentindo o aroma, o calor e o sabor. Esse momento de pausa envia um sinal importante para o cérebro, o sinal de que é hora de relaxar e se recuperar. E para que você realmente perceba os efeitos, esse hábito precisa de constância. Não é algo para fazer uma vez ou outra. O ideal é consumir esse chá todas as noites, por pelo menos algumas semanas. E agora, eu preciso te mostrar algo muito importante. O chá é um grande aliado, mas ele funciona ainda melhor quando vem acompanhado de alguns cuidados simples no dia a dia. É isso que você vai entender a seguir. Para que você entenda que tudo isso não é teoria, eu quero te contar algumas histórias reais de pessoas que chegaram até mim desacreditadas, com medo e cheias de dúvidas, e que conseguiram mudar esse cenário. Lembro da dona Helena, uma senhora de 72 anos, que chegou ao consultório muito angustiada. Ela esquecia compromissos simples, repetia perguntas e tinha medo de ficar sozinha em casa. O que mais doía para ela não era o esquecimento, mas a sensação de estar perdendo o controle da própria vida. Depois de entender o que estava acontecendo com o cérebro dela, ajustamos alguns hábitos do dia a dia e incluímos o ritual noturno do chá. Nas primeiras semanas, a melhora mais perceptível foi no sono. Ela passou a dormir melhor, acordar mais descansada. Com o tempo, a clareza mental começou a voltar. As palavras vinham com mais facilidade. A insegurança diminuiu. Ela voltou a confiar em si mesma. Outro caso que me marcou foi o do seu Antônio, de 75 anos. Ele sempre foi muito ativo, mas começou a se sentir confuso, errando caminhos e se atrapalhando em tarefas que antes eram simples. Isso fez com que ele se isolasse aos poucos por vergonha. Com mudanças graduais e consistentes, o quadro começou a se inverter. Ele voltou a caminhar diariamente, retomou o convívio com amigos e relatou que a mente estava mais leve, mais organizada. E teve também a dona Clarice, de 68 anos, que havia parado de fazer artesanato porque não conseguia mais lembrar os passos básicos do que fazia há anos.
Aquilo mexeu profundamente com a autoestima dela. Após algumas semanas seguindo as orientações, algo bonito aconteceu. Ela voltou a produzir, a criar, a se sentir útil novamente. Não foi apenas a memória que melhorou, foi a identidade. Essas histórias têm algo em comum. Nenhuma dessas pessoas buscava milagre. Elas só decidiram cuidar do cérebro da forma correta e deram tempo para o corpo responder. A memória não define apenas o que você lembra. Ela define quem você é, sua história, sua autonomia e sua conexão com as pessoas que você ama. E é por isso que esse cuidado é tão importante. Agora, para encerrar, eu quero falar diretamente com você sobre o próximo passo e sobre a decisão que só você pode tomar. Se você chegou até aqui, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Perder a memória não é uma sentença inevitável do envelhecimento. Envelhecer não significa perder quem você é, não significa perder sua história, sua autonomia ou sua dignidade. A memória pode enfraquecer, sim, mas o cérebro continua capaz de se adaptar, de se reorganizar e de responder aos cuidados certos, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. O que eu te mostrei hoje não é mágica. É conhecimento aplicado com constância. O chá noturno que eu te expliquei é uma ferramenta simples, acessível e natural. Sozinho, ele já ajuda. Mas combinado com hábitos mais conscientes, ele pode se tornar um verdadeiro ponto de virada. Agora, existe algo que eu não posso fazer por você. A decisão de começar. Conhecimento sem ação não muda nada. A informação só transforma quando vira atitude. Por isso, quando esse vídeo terminar, eu te faço um convite muito simples. Separe as ervas. Prepare o chá hoje à noite. Beba com calma, 1 hora antes de dormir. Repita amanhã e depois de amanhã. Transforme esse momento em um compromisso com você mesmo, com a sua mente, com a sua qualidade de vida. Enquanto você bebe o chá, permita-se desacelerar. Lembre de momentos bons. Pense nas pessoas que você ama, nos planos que ainda quer viver, porque a sua vida não acabou. Você ainda tem histórias para contar, abraços para dar e experiências para viver, com lucidez. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like no vídeo. Isso ajuda o canal Saúde Plena a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Escreva também nos comentários de onde você está me assistindo. Eu faço questão de ler e essa troca é muito importante para mim. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Aqui, o meu compromisso é trazer informações claras, responsáveis e humanas sobre saúde do cérebro e memória. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes, um simples compartilhamento pode mudar a vida de alguém. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista especialista em memória, e estarei aqui com você nessa jornada de cuidado, informação e esperança. Cuide-se, valorize sua mente e lembre-se, ainda é tempo. Até o próximo vídeo.